Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar sequência à nossa série de resolução de questões do concurso do Magistério História da ESFESEX, Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, de 2018, a prova de 2018 da ESFESEX. Eu vou resolver nesse vídeo as questões 46, 47, 48, 49 e 50. As questões anteriores, quem não viu, pode ver a resolução das questões anteriores no link da descrição aí embaixo. Certo? Então, sem mais delongas, questão 46, vamos ler a questão 46, que vai trazer o seguinte enunciado. O tráfico de africanos para a América Portuguesa consolidou-se no último quarto do século XVI, ao tempo em que a agricultura de exportação da cana-de-açúcar passava a demandar mais e mais braços. E chegou o século XIX, seguindo a sua lógica de desumanização. Sobre o tráfico de africanos para a América Portuguesa, é correto afirmar. Vamos lá, alternativa A. Durante toda a sua existência, a moeda comumente utilizada para a aquisição de africanos para a escravização foi o fumo produzido na Bahia. Tome cuidado com essa alternativa, porque por mais que havia uma questão de escambo, certo, que você tinha o fumo e tal, mas também na grande parte da moeda utilizada para a aquisição de escravos era o açúcar e o dinheiro também na época, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que na sua fase áurea sustentou-se com base na troca de africanos por moedas de menor valor que circulavam na economia do Império Português. Tome cuidado com essa alternativa, porque a aquisição de escravos não era algo barato. Tá? Então, para você encher as suas fazendas de escravos, o senhor gastava muito dinheiro. Além disso, qual era a alternativa que o senhor buscava? Né? Ele comprava os escravos saudáveis e fazia muito desses escravos se reproduzirem, porque os seus filhos também nasciam escravos ali na fazenda. Ele não precisava comprar, era só ele fazer os africanos se reproduzir, que nem animal mesmo. Né? Eles tratavam os nossos irmãos que vieram aqui escravizados de maneira extremamente desumana. É um período triste da nossa história, mas infelizmente ocorreu. Sendo assim, a alternativa A e a alternativa B estão incorretas. Tá? Vamos analisar a alternativa C. Mesmo sendo ainda importante numericamente na segunda metade do século XVIII e no século XIX, viveu um decréscimo ininterrupto após a decadência da mineração, não tendo ocorrido surtos novos e processos de africanização da mão de obra escrava nos mencionados períodos. Tome muito cuidado, porque por mais que tenham ocorrido, de certa forma, decréscimos, esses decréscimos eles não eram ininterruptos, tá? E muitas vezes esses decréscimos no contingente de escravos ocorria não porque não havia demanda, mas sim porque no século XIX a Inglaterra começou a fazer pressão nos países escravocratas para que eles diminuíssem o seu contingente de escravos, e também a Inglaterra passou a fazer pressão ou combate ao tráfico de escravos, que já não estava mais interessante para a Inglaterra. A Inglaterra queria o quê? Ela não queria escravos, ela queria consumidores. E o escravo não era um consumidor, porque ele não era um assalariado. Tá bom? A alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer que foi insignificante no século XIX, pois a Inglaterra deixara de praticá-la para suas colônias e dera início a um combate extremado para sua extinção. Tome cuidado com essa alternativa. Em história, você não pode ser muito extremista, e tanto por um lado quanto por outro. Se por mais que tenha ocorrido um decréscimo, ele não foi ininterrupto e está invalidando a questão C, né? A alternativa C. A alternativa D também está errada, porque ele fala que foi insignificante esse tráfico de escravos no século XIX. Ele não foi insignificante. Se ele tivesse sido insignificante, a Inglaterra não gastaria recursos combatendo o tráfico de escravos, combatendo essa chegada de contingente de escravos na América, certo? Portanto, a alternativa D também está equivocada. A palavra insignificante está
invalidando a alternativa. E a alternativa E, que é a correta, vai dizer que o tráfico de escravos alimentou fazendas, minas e cidades na América Portuguesa, sendo a via principal utilizada pelos produtores para promover a reprodução do sistema de trabalho escravo. Essa alternativa está correta, certo? Foi mais ou menos assim. O tráfico de escravos, os escravos, foi a principal fonte de mão de obra para os produtores manterem as suas fazendas, e o tráfico de escravos foi a principal forma de aquisição, certo? Para a reprodução desse sistema de trabalho. Sendo assim, na questão 46, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 47. A questão 47 vai trazer o seguinte enunciado aqui. Ó. A Inglaterra teve o pioneirismo no fazer a Revolução Industrial, não tendo a necessidade de competição com outras áreas industriais nessa fase inicial. Nessa fase inicial, então toma muito cuidado, tá? A Inglaterra não teve necessidade de competição em outras áreas industriais na fase inicial da Revolução, certo? Como haverá nos séculos seguintes. Assinale a opção que traz uma condição dessa primeira fase da Revolução Industrial Inglesa. Qual era a condição dessa primeira fase da Revolução Industrial Inglesa? Vamos ler a alternativa. A alternativa A vai dizer que esse primeiro surto industrial somente pode ser sustentado pela quebra anterior das barreiras coloniais, abrindo espaço para as mercadorias inglesas. Então, muito cuidado com essa alternativa, que ela não faz sentido, porque nesse primeiro momento da Revolução Industrial Inglesa, por mais que a Inglaterra não tinha grandes concorrentes, porque ela, nessa fase inicial, ela reinou sozinha, você não pode dizer que as barreiras coloniais foram suplantadas para que a Inglaterra conseguisse comercializar os seus produtos. Ao contrário disso, a Inglaterra teve que se esforçar bastante, fazer tratados, muitos com esses países escravocratas, para entrar nesse mercado consumidor de vários países da Europa, certo? A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que na sua primeira fase, a Revolução Industrial teve como polo mais desenvolvido aquele que se dedicava à produção de navios. Equivocado, tá? Foi a indústria têxtil, certo? Nessa primeira fase, a indústria têxtil foi a que comandava as coisas, certo? Não é a questão da produção de navios. Numa segunda fase, já da Revolução Industrial, numa fase mais avançada, aí sim a produção de navios foi importante, sobretudo quando a Inglaterra conseguiu fazer a sua expansão rumo à África e à Ásia, tá bom? Mas essa é uma discussão para próximas questões que nós vamos ver daqui a pouco no vídeo. Certo? Alternativa B, equivocada. A alternativa C vai dizer que a Revolução Industrial teve como motivação determinante a superioridade tecnológica inglesa sobre as demais regiões da Europa naquele momento histórico. Tome muito cuidado, certo? Porque é fato que há uma certa superioridade tecnológica inglesa, não vou dizer que havia uma superioridade. O grande problema dessa alternativa, que ela está equivocada, é o uso do termo superioridade. É fato que na Inglaterra, nesse momento histórico, havia muitos inventores, eram ingleses, certo? E essa invenção deles ajudou muito no desenvolvimento da Revolução Industrial. Só que não havia uma superioridade tecnológica inglesa, não nesse momento histórico. Você pode dizer que havia uma superioridade tecnológica inglesa na segunda fase da Revolução Industrial. Até aí podemos concordar com controvérsia, certo? Porém, nesse momento não havia uma superioridade, menos ainda determinante, certo? Da tecnologia inglesa sobre as demais regiões da Europa, certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. Tomem muito cuidado com ela, tá? Alternativa D. Alternativa D, que é a correta, vai dizer assim como não foram tão grandes nesse primeiro momento, as inovações técnicas estavam restritas àqueles rumos produtivos que já eram desenvolvidos pela atividade artesanal. Correto. Nessa primeira fase da Revolução Industrial, não ocorreu um surto de desenvolvimento tecnológico, certo? Ocorreram algumas inovações técnicas e muitas dessas inovações técnicas, elas já existiam quando eram desenvolvidas pelo rumo artesanal. Tá certo que a produção artesanal
ela foi suplantada, certo, aos poucos, não de imediato, pela produção em série. Porém, as inovações que ocorreram durante a produção artesanal foram aproveitadas pela Revolução Industrial, certo? Sendo assim, a alternativa D está correta. E a alternativa E, que nós vamos eliminá-la, vai dizer o seguinte, que a industrialização inglesa só foi possível graças à autossuficiência inglesa na produção de lã e de algodão, matérias-primas fundamentais para a atividade industrial nessa primeira fase. Tome muito cuidado, a Inglaterra não tinha autossuficiência de matéria-prima. Caso a Inglaterra tivesse uma autossuficiência de matéria-prima, ela não precisava se lançar nos mares em busca de matérias-primas e mercados consumidores. Certo? Não existe esse negócio de autossuficiência na produção de lã e algodão. Era fato que uma boa parte do algodão e da lã era produzido na Inglaterra, contava com o apoio do governo inglês. Porém, essa produção de matérias-primas era insuficiente para produzir em escala industrial. Certo? Sendo assim, na questão 47, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 48, certo? Avançando aí, né? Questão 48 vai trazer o seguinte enunciado para nós. Uma das discussões da historiografia contemporânea diz respeito ao surgimento das nações, dos nacionalismos e dos sentidos de nacionalidade. A esse respeito, assinale a opção que é condizente com a história do nacionalismo no cenário europeu ocidental. Essa questão é extremamente interessante se o candidato ele se recordar ou ter lido e se recordar o livro Nações e Nacionalismo do historiador inglês Eric Hobsbawm, já é possível, certo, responder essa questão. Vamos lá, vamos analisar a alternativa A. A alternativa A ela está incorreta, já vou dar um spoiler aqui. Ela vai dizer o seguinte, que o nacionalismo foi uma ideologia que buscou a restauração das monarquias nacionais católicas que sucumbiram aos avanços da Revolução Francesa, bem como aos avanços militares napoleônicos no início do século XIX. Onde que está o erro aí? O nacionalismo não foi uma ideologia que buscou a restauração das monarquias católicas, ao contrário, o nacionalismo foi uma ideologia, mais uma da ideologia que combatia as monarquias nacionais católicas ou as monarquias absolutistas, certo? Calcava-se muito mais no sentido de nação, de nacionalismo, do que propriamente de monarquia, até porque as monarquias europeias tinham um grau de parentesco muito grande entre elas, então o sentido de nação não fazia lá muito sentido. Você observa, por exemplo, teve reis na Espanha que eram franceses, e teve reis na França, na Alemanha, que eram espanhóis, por exemplo. Certo? Então isso daí não vou entrar nessa questão dinástica, mas se você analisar, por exemplo, a história da Espanha, lá com Carlos V no século XVI, você vai ver que ele não era espanhol, certo? O Habsburgo, o que foi o domínio Habsburgo, certo? Que era uma dinastia austríaca, tá bom? Então, mas o que importa para nós é que a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que o nacionalismo pode ser explicado a partir da força da maçonaria no território europeu entre as décadas finais do século XVIII e as primeiras do século XIX. Tome cuidado com essa alternativa, porque muitas vezes as pessoas misturam teorias da conspiração com história. História não combina com teoria da conspiração. Conhecimento científico, histórico, documentado, estudado, não combina com teoria da conspiração. E grande parte das teorias da conspiração ao longo da história envolve o quê? A maçonaria, que a maçonaria fez isso, que a maçonaria fez aquilo. A maçonaria europeia era diversa, tinham pessoas tanto monarquistas quanto pessoas que não defendiam a monarquia dentro das lojas maçônicas. Então você não pode dizer que a maçonaria insuflou o nacionalismo ou que o nacionalismo pode ser explicado a partir da força da maçonaria, certo? A alternativa B está equivocada. E a alternativa C vai dizer que o nacionalismo foi uma ideologia que surgiu como instrumento para justificar o anterior aparecimento das nações, buscando atribuir sentido à sua formação.
correto. Lembra que eu falei alguns minutos atrás, no começo da questão, que essa questão poderia ser resolvida com a leitura do livro Nações e Nacionalismo, do Eric Hobsbawm? Essa é a tese central do livro do Eric Hobsbawm, que o nacionalismo ele foi como uma ideologia que surgiu como instrumento para justificar o anterior aparecimento das nações. Então, primeiramente apareceram as nações, posteriormente a ideologia que as legitimou. Sendo assim, na questão 48, a C está correta. Vamos ler as demais para nós descartarmos, porque é sempre muito importante nós lermos todas as alternativas. Mesmo que você encontrou a alternativa correta, é importante ler as demais alternativas, porque pode haver uma pegadinha, pode haver duas alternativas corretas, só que uma mais correta do que a outra. Pode ocorrer em concursos difíceis como esse, por exemplo, que exigem preparo, exigem atenção do candidato, ocorre esse tipo de pegadinha. Vamos ler a alternativa D. A alternativa D vai dizer que o nacionalismo foi uma ideologia que precedeu, olha aqui, precedeu a formação das nações europeias, sendo o sustentáculo maior do combate de ideias ao absolutismo monárquico desde meados do século XVIII. O nacionalismo, de fato, ele foi sustentáculo, certo, no combate às ideias do absolutismo monárquico, porém ele não precedeu a formação das nações. Na América Latina, sim, você pode dizer que primeiro surgiu o nacionalismo, depois as nações. Na Europa, o processo foi ao contrário. Primeiro surgiu a nação, depois o nacionalismo, porque a alternativa anterior, que é a correta, é que surgiu como instrumento a justificar o anterior aparecimento das nações, certo? Portanto, na questão 48, a D está equivocada, bem aqui, tá? A E vai dizer o seguinte: o nacionalismo foi a ideologia nascida na Península Ibérica e serviu como justificação ideológica para as guerras de independência de Espanha e Portugal contra o invasor napoleônico. Por mais que tenham ocorrido leituras que justificam um certo nacionalismo na restauração da independência de Espanha e Portugal após eles serem tomados pelas tropas napoleônicas, ali também estavam envolvidos muitos monarquistas, muitos partidários das monarquias, no caso os Bourbons espanhóis e os Bragança portugueses, que haviam sido derrocados ou suplantados que haviam sido retirados do poder, destituídos do poder pelas tropas napoleônicas. Então você não pode dizer que foi o nacionalismo apenas, que é uma ideologia que ela surgiu para isso e serviu de justificações ideológicas nas guerras contra Napoleão, porque ali também tinha monarquistas ali, tá bom? Eles eram, na verdade, os mais interessados, né, em expulsar Napoleão da Península Ibérica, para deixar as coisas como estão, certo? Portanto, essa alternativa está completamente equivocada, acho que do começo ao fim. Sendo assim, na questão 48, a alternativa correta é a letra C. Certo? Vamos agora à questão 49. Vamos ler a questão 49 com atenção. A questão 49 vai falar de um período histórico que é da partilha da África, tá bom? Mas vamos ler com atenção, porque é preciso ter calma. A pressa, ela é inimiga desse tipo de questão, ela é inimiga desse tipo de prova. Todo e qualquer concurso difícil, você tem que ter calma, frieza, você tem que analisar com atenção as questões. A pressa não é boa, a pressa é uma péssima conselheira nesse tipo de situação. Vamos ler a questão 49. As potências europeias utilizaram o sistema de colonização na América durante séculos. Quase todas essas colônias foram perdidas entre os séculos XVIII e XIX. Ou seja, né, na América, a partir de até 1830, praticamente toda a América estava independente do colonizador europeu, por um contexto histórico também que eu não vou me aprofundar. Aí para onde que eles foram? Para a África. Para onde que eles voltaram o olhar deles, já que a América estava perdida? Para a África. E aí ocorreu que a partir da África, a partir do final do século XIX, passou a cumprir uma nova etapa no processo de submissão do globo terrestre aos europeus, agora já numa fase capitalista e imperialista. Aquela fase anterior o quê? Mercantilista. E a fase agora ela é capitalista e imperialista. Assinale a opção que é representativa do momento histórico em pauta, conhecido como Partilha do Continente Africano.
Vamos lá, a alternativa A vai dizer o seguinte, ó. Uma das motivações mais importantes do processo de partilha da África foi a luta das potências europeias para pôr fim ao Estado Livre do Congo, transformando em uma colônia pertencente a uma nação, a Bélgica, deixando de ser uma possessão de um só indivíduo, o seu rei, que no caso está falando Leopoldo II da Bélgica. Essa alternativa está totalmente equivocada porque ocorreu justamente o contrário. E, de certa forma, certo? Foi uma motivação ao contrário. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a partilha da África não ocorreu porque eles queriam transformar o Congo belga em algo independente. Pelo contrário, eles queriam regular as coisas. E foi aí que o rei Leopoldo conseguiu tomar conta do Congo belga com o beneplácito das potências europeias. Essa alternativa está equivocada. Vamos à a alternativa B. A alternativa B vai dizer que a enorme resistência do rei Leopoldo II da Bélgica ao processo de partilha da África era de perder o Estado Livre do Congo para alguma outra potência. De certa forma, o rei Leopoldo tinha esse receio de perder, certo, o Estado Livre do Congo dele, certo, para alguma potência europeia, mas ele não resistiu nesse processo de partilha da África. Certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que a reação africana foi contundente e unânime contra o processo de partilha, inexistindo aceitação e assinaturas de tratado entre as potências europeias e os chefes locais. Tome cuidado com essa alternativa, tá? Por mais que tenha ocorrido uma certa resistência à partilha da África pelos próprios africanos, ela não foi unânime, ela não foi contundente e existia sim tratados entre potências europeias e chefes locais africanos. Certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. Lembra que eu falei agora há pouco que em história você não pode ser tanto 8 ou 80. Você tem que saber analisar as nuances dos acontecimentos, os interesses envolvidos dos grupos que eram dominantes na época e os grupos dominados também. Você precisa olhar com atenção. A alternativa C está equivocada. A alternativa D, que tome muito cuidado com ela, vai dizer que o domínio direto das potências da Europa sobre o continente africano era uma realidade séculos antes do processo de partilha, constituindo-se esse apenas uma formalidade que iria conferir legitimidade a essas conquistas nos fóruns de representação das nações europeias. Tome cuidado com essa alternativa, porque ela pode induzir o candidato ao erro. Inclusive, eu fiquei na dúvida e quase marquei ela. Qual era meu raciocínio equivocado? Que quando ocorreram as expansões marítimas comerciais, Portugal, por exemplo, que foi o primeiro país, ele se lançou ali na costa africana, certo? Havia, de certa forma, uma presença europeia na costa africana, mas não havia um domínio direto, certo, do continente africano, assim como passou a ocorrer após a partilha da África. Então, quando ele fala, constituiu-se a partilha da África apenas uma formalidade, está um equívoco. Havia a presença europeia na África, havia a presença europeia na África muito mais antiga. Reporta-se a história antiga, aos gregos, aos romanos, sobretudo ali, o domínio romano do norte da África, certo? Então, a presença europeia na África ela é muito antiga. Durante as expansões marítimas comerciais, portuguesas e espanholas, sobretudo, havia uma presença da Europa ali, mas não havia um domínio como ocorreu a partir do processo de partilha da África. Esse domínio ele foi oficializado. Então você não pode dizer que foi apenas uma formalidade. Eles não iriam se reunir em Berlim em 1885 e 1887 apenas por uma mera formalidade. Certo? A alternativa D está equivocada, tome muito cuidado com ela. E a alternativa E vai dizer o seguinte: o domínio de Leopoldo II na Bélgica foi um dos importantes episódios propulsores de uma disputa mais intensa pela África e do consequente processo de partilha do continente pelas potências europeias. Essa alternativa está correta, tá ao contrário, por exemplo, do que eu falei da alternativa anterior, que estavam com receio, que o Leopoldo estava com receio de perder. Pelo contrário, as potências europeias a falar, já não tem
não tem regras para a expansão no continente africano, então nós precisamos, sobretudo a Inglaterra e a França, que eram potências mais poderosas do que a Bélgica nos mares, militarmente, a Inglaterra e a França eram muito mais poderosas do que a Bélgica, eles estavam pensando, olha, o rei Leopoldo está se expandindo na Bélgica, nós vamos ficar sem essa parte do continente que nós podemos buscar matéria-prima e inundar com as nossas mercadorias esse território. Então eles propuseram essa questão, se esforçaram para fazer a questão da partilha da África. Tanto é que a partilha da África, se você for observar os mapas, coloque em partilha da África mapa, você vai ver que grande parte do território ficou muito mais, do território africano, ficou muito mais com a Inglaterra e com a França, que eram as duas potências que tinham mais poder naquela época. Sendo assim, na questão 49, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 50, também conhecido como última questão do nosso vídeo de hoje. Deixa eu colocar aqui, que vai dizer o seguinte. Questão 50 vai trazer esse enunciado. O imperialismo ou a cultura imperialista inventou uma África. O Ocidente construiu uma nova consciência planetária segundo sua cosmovisão, propagando estereótipos instituídos através do olhar imperial. Beleza. A lei número 10.639 foi um marco no Brasil na tentativa de descolonizar o ensino e criar outras visões sobre a África por meio do ensino de história e cultura afro-brasileira. Tá incompleto aqui. Analise os enunciados abaixo e assinale entre parênteses a letra V quando se tratar de uma afirmativa verdadeira e F quando se tratar de uma alternativa falsa acerca dos impactos culturais do imperialismo nas percepções sobre o continente africano. Em seguida, assinale a alternativa que representa a sequência correta. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui você coloca V ou F nessas aqui e você acha a sequência correta. Vamos analisar a afirmação primeira, que é a primeira afirmação. Vai dizer o seguinte, embora criada de maneira estereotipada, a historiografia europeia, devido à renovação de seus paradigmas, não encontrou no uso da oralidade um empecilho para escrever a história do continente africano. Essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque grande parte da cultura africana, da história africana, ela estava contada por meio da oralidade. Havia um grande uso da oralidade na hora de contar a história dos povos africanos. E isso constituiu, sim, um empecilho para escrever a história do continente africano, sendo que uma grande parte da história do continente africano, nesse seu começo, foi escrita pelos europeus. E os europeus tinham uma concepção de história muito calcada na questão escrita, na produção de documentos escritos, diferente dos europeus, certo? Portanto, a afirmação 1 ela é falsa, tá bom? Será que eu consigo colocar uma F aqui? Acho que não, fica feio, deixa pra lá. Ela é falsa, quando ela for verdadeira eu pinto aqui. Beleza. A afirmação 2. O sistema classificatório dos países imperialistas justificou ideologicamente os genocídios como praticado pelos Boeres na África do Sul. Infelizmente, ela é verdadeira. Esse sistema classificatório imperialista que trata o africano como bárbaro ou como alguém menos inteligente justificou não só o genocídio dos Boeres, mas todos os outros genocídios praticados na África do Sul até meados do século XX, até a segunda metade do século XX, quando começou-se a questionar esse tipo de pensamento. Certo? Portanto, a afirmação 2 ela é verdadeira. A afirmação 3 vai dizer que as obras produzidas sobre o continente africano possuem pré-noções e preconceitos. Correto. Os africanos são identificados pelos aspectos fisiológicos, também está correto. E o termo africano ganha um significado único, negro, diluindo todas as diversidades culturais no contingente em um único sentido racial. Não precisa muito de conhecimento de história para saber que essa alternativa
ela é verdadeira. A obra, certo? A visão europeia sobre a África, ela é calcada em pré-noções, em preconceitos e também numa homogeneização que não existe lá, certo? Quando você fala em África, tem gente que pensa que a África é um país, por exemplo, certo? Existe o país África do Sul, mas a África é um continente, se duvidar, com mais diversidade étnico-racial do que a América, por exemplo, certo? Ele é um continente ainda mais heterogêneo, certo? Portanto, como que fica? Fica falso, verdadeiro e verdadeiro. Qual é a sequência que tem falso, verdadeiro e verdadeiro? A letra C. Sendo assim, na questão 50, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos. Até mais!